Olá, queridos membros, queridas membras. Aqui diz que estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma Conferência da Paz. Estou muito feliz por você estar aqui conosco hoje, mais esta noite de altas conversas que teremos. Porque os assuntos, novos assuntos estão chegando à nossa conferência, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Os assuntos de hoje serão bastante interessantes, vão fazer a gente pensar, vão fazer a gente permitir muito mais de nós do que nós já permitimos atualmente. E isso vai nos dar uma liberdade muito grande, vai fazer com que a gente goste mais de nós cada vez mais, dentre outras coisas muito boas. Então, pessoal, eu quero hoje vamos conversar quando nossos membros de vídeo estiverem aqui, para que todos interajam na conversa. Hoje eu quero falar sobre os julgamentos. Você já pensou se você julga ou se você percebe o campo? Como que a gente consegue distinguir quando é um julgamento nosso ou quando nós estamos apenas percebendo um campo? Pode parecer um campo sutil, né? Muitas vezes a gente olha para alguém e tem algum tipo de pensamento e acha que nós estamos julgando essa pessoa por alguma coisa. Mas será que não é a energia que a pessoa está emitindo? Será que não é o que a pessoa pensa? Ou será que não é a imagem do subconsciente coletivo da humanidade sobre aquela questão? E por que nós estaríamos julgando, então, né? Como é que nós vamos conseguir perceber? Nós também vamos falar na conferência de hoje sobre a inteligência do nosso corpo e que nós podemos perguntar tudo ao nosso corpo. Você já pensou se a gente já soubesse de tudo? Se a gente não precisasse saber de tudo para estar certo em alguma questão? Você já pensou se nós já temos dentro de nós todas as respostas, mas que muitas vezes nós tentamos com a nossa mente entender e daí as coisas complicam? E já pensou se tivesse um método então para que a gente encontre as respostas dentro de nós? Pois é, pessoal, existe como. É sobre isso que nós vamos falar na conferência de hoje e vamos falar mais. Hoje nós vamos iniciar este assunto, que é muito interessante, muito profundo. Eu estou aprendendo muito sobre isso e quero compartilhar tudo que eu aprender sobre isso com vocês, certo? Então, de hoje em diante, esses conhecimentos começarão a aparecer aqui na conferência, nos vídeos para membros e tudo mais, certo? Vem uma nova grande virada de página de conhecimentos maravilhosos que estão chegando. Nós vamos conseguir descobrir que nós somos mágicos, que nós temos toda a informação do universo dentro de nós e que o sábio universo responde para nós da forma como nós vamos falar hoje, através do nosso corpo. Eu vou passar algumas técnicas muito eficientes para descobrirmos a verdade sobre qualquer questão, qualquer dúvida ou qualquer caminho que a gente queira tomar. E essa resposta já está dentro de nós. Não está dentro da nossa mente, dentro do nosso intelecto, mas já está dentro da infinita sapiência das nossas células. Não acredita? Fique conosco para ver. Queridos membros, já estou aqui vendo as mensagens de vocês. A Isabela, a Aline, o Aislan, o meu xará Samuel, a Elizabeth, a Milena, a Sara, que bom, a Celeste. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz por vocês apoiarem o canal. Nós vamos cada dia mais desbravando o conhecimento, o coração. Está tudo certo com o áudio? Pois é, pessoal. Hoje o tema nós vamos ver se nós estamos julgando ou se nós estamos percebendo o campo e também como encontrar técnicas para encontrar dentro de nós a verdade para todas as questões e situações. Eu daqui a pouco vou apagar aquela lâmpada que fica ali, porque senão meu olho começa a arder e daí eu não consigo me concentrar direito, certo? Mas daqui a pouquinho, ainda estou aguentando. Bom, vamos então chamar nossos membros de vídeo, vamos ver o que eles estão aprontando e por onde. Vamos colocar eles aqui na nossa chamada. Vou chamar eles aqui, Conferência da Paz. Vou ajustar aqui minha câmera. Chris Kidd, seja muito bem-vindo. Oi, peraí que eu não tô ouvindo. Pera aí, pessoal. Eu tenho que colocar os fones tá para ouvir eles. Agora sim.
Oi, Alô? Cris. Oi, Eu tô ouvindo o Bruno. Bruno, só não tô ouvindo o Pava. Não estão me ouvindo? Vamos consertar configurações. O microfone é este aqui. Olá, agora sim. Agora sim. Muito boa noite. Boa noite. Olá. Boa Faz calor aí, noite. Aqui, não, só tá calor aqui dentro da sala, esse aqui, por causa das luzes e computadores. Mas lá fora dá pra botar até um casaquinho. Aqui tá derretendo. E aí, Cris? Ah, quente, né? Belo Horizonte é mais quente que Juiz de Fora. Tem lugares mais quentes, então não tem nada a reclamar. Tem o Saara. Monize. Tem Palmas. Palmas. Tá bom, Monize? Tudo bom, gente? Tudo Olá. bom. Pessoal, daqui uns dias eu vou lá pra Palmas, no Tocantins. Nossa. Vai Vai viver no de repente- inferno, então. ó, de repente até me mude pra lá, mas ó, segredo. Segredo, conto pra todo mundo. Segredo. Se pergunta Mas, quem olha- estava vestida de Flamengo. Eu, quando eu fui a Palmas, eu gostei muito. Achei a cidade muito interessante, apesar de ser muito quente. Quase morri lá andando de bicicleta, mas depois eu fui entender por que ninguém andava de bicicleta na cidade. Mas tudo bem. Puxa vida. Mas eu adorei. Achei Palmas muito legal. Um ambiente muito, muito bom, muito forte, assim. Muito legal. Pessoal, espero que você não se importe de ficar com a luz apagada, assim, pra não arder o olho. Talvez eu bote lá só um pouquinho mais pra lá. Deixa eu ver. Eu já estou jogando citronela aqui. Esse sim. citronela para o longo não me comer aqui. Bom, pessoal, hoje eu trouxe para nossa conferência um assunto muito legal, que é sobre quando nós estamos julgando ou quando nós estamos percebendo o campo. Qual que é a diferença, né, de julgar ou de perceber algo de alguém, algo que acontece, né? E eu trago alguns exemplos para nós hoje, como, por exemplo, ao vermos, por exemplo, uma pessoa com 180 quilos, né? Provavelmente as pessoas muito... Não, Miriam, não, nem pensar. Está longe, Miriam. Estou quase lá. Quando vemos uma pessoa assim, né, dessa forma física, a gente muitas vezes pode olhar para ela e dizer assim, puxa vida, né, a pessoa é gorda, ou, né, ter alguma imagem, sabe aquela coisa, e a gente vai se culpar, porque, puxa vida, como é que pode, eu tô julgando, eu tô não sei o quê, né? Mas será que a imagem que essa pessoa tem sobre ela própria não é assim? Será que o subconsciente coletivo, a mente coletiva, não tem uma imagem, não tem um pensamento pré-pronto sobre esses tipos de coisa, né? E assim eu espalho para o resto das situações, né? Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa que a gente possa achar muito atraente, será que ela não se acha lá no fundo muito atraente e tudo mais, né? Ou aquele estereótipo pela mente coletiva considerada daquele jeito, e a gente pode pensar que estamos julgando, quando na verdade nós estamos percebendo o campo. E daí nós nos julgamos de julgadores, né? Com isto eu abro os debates de hoje da nossa conferência. Esse é um ponto muito delicado, cara, porque eu me enxerguei um pouco assim no início, principalmente em questões de sentir o campo da pessoa. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você falar e aí ser imparcial, né? Que é justamente você não julgar. É muito difícil, não estou falando que é fácil, né? Mas realmente manter imparcialidade nesse ponto, porque às vezes você sente o campo, mas não é para você falar. E muitas vezes é para você falar. E aí, é lógico que quando é para você falar, tem métodos, né? Tem formas. Mas a imparcialidade é muito difícil nesse quesito, vamos dizer assim, porque você tem que usar de muita diplomacia, mas realmente um limiar, é uma linha bem tênue, assim, de julgar. Eu acho um bom exemplo para a gente ver por exemplo, pensar assim, né? Se a gente vê alguém, por exemplo, vê o Bruno, né? E tem uma imagem positiva dele, né? Ah, é uma pessoa bonita, fez um penteado legal.
E isso a gente não vai achar que é julgamento, entendeu? Geralmente quando depois... A Monize tem os cabelos lindos, olha lá. Monize belíssima. Né? A gente não vai pensar que está julgando a Monize. A gente costuma pensar que está julgando quando a gente vê algo que nós consideramos algo ruim, algo negativo. Daí a gente pensa, puxa, estamos julgando. Né? Então, Mas nos dois casos é julgamento, né? ué, Ainda assim. será? Eu enxergo um pouco diferente, assim. Eu acho que eu acho que até se você for ver é simples, apesar que nós não estamos acostumados a fazer o simples, né? Nós que complicamos tudo. Eu acredito que o julgamento ele tem mais a ver com realmente o pensamento e o sentir é sentir. Quando você sente alguma coisa, você sente a energia diferente, você sente no corpo, às vezes você tem um mal-estar ou não, é diferente, não vem com palavras ou com rótulos, entende? Muito bem, Monize. Muito bem. E o julgamento, ele pode ser digamos, positivo ou negativo. Porém, eu acho que quando, que nem o Cris falou, quando é negativo, não é que exatamente negativo, na verdade você está querendo dar um aspecto positivo a algo que você percebeu nesse campo. Então, o jeito certo de você abordar, acho que seria meio que fazer, digamos, do jeito que um mentor faria. Ele não chega simplesmente jogando na pessoa aquela informação. Ele provavelmente vai chegar no jeito falando, você já percebeu que você faz tal coisa assim? Ou você já pensou sobre esse assunto e tal? E daí a pessoa analisa, tipo, ela parte de uma análise de um ponto de vista mais tranquilo, mais simples. Eu penso o seguinte, é muito fácil para a gente julgar. Só que a gente não sabe receber o julgamento. O problema é esse, o maior é esse. Porque, às vezes, você recebe uma crítica, até mesmo com uma crítica construtiva, sabe? Muitas vezes você se ofende por isso. Às vezes a pessoa está te falando, igual quando eu fumava, quantas pessoas chegaram para mim, Mira, larga o cigarro. Eu ficava possessa, eu sabia que ela tinha razão, mas eu ficava possessa com aquele julgamento, entende? Então, eu acho que o maior problema é na questão de julgar, que muitas vezes você fala orientando para o bem, não é questão de um julgamento. Mas a pessoa não sabe, o ser humano não sabe isso. É uma coisa interessante, eu lembrei quando a Miriam estava falando, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o ato de julgar. O que é julgar? Julgar é justamente você comparar com arquétipos ou parâmetros, né? Por exemplo, o juiz ele julga por causa tem uma norma, tem um protocolo, tem leis ali, né? Então ele vai julgar em cima daquelas interpretações. Porque também cabe as interpretações no quesito julgar. Então, a gente vai interpretar, o julgamento é justamente isso, a gente usa os nossos arquétipos como referência, né, para fazer essa correlação. Então, às vezes, por isso que o julgamento está muito envolvido com preconceito, porque às vezes esses preconceitos estão baseados, são a base dos nossos arquétipos. E aí, sim, aí já vem automaticamente, é um ato automático mesmo, né, de você ir no que foi embutido em você, porque às vezes, dependendo do conceito, né, você entende aquilo, você torna aquilo um conceito, então você tem um entendimento. O preconceito é justamente isso, você não tem um conceito formado, não tem um consenso sobre aquilo. Então, a partir do momento que você tem um conceito, aí sim você entende. E esse lado, principalmente esse ponto que a Monize falou, quando você sente, o campo vem sensações, né, automaticamente. Isso é muito importante também, porque você sabe se a sensação foi boa ou se foi estranha. E aí sim, isso também eu uso muito como base se eu tiver que falar algo para a pessoa em algum ponto, eu uso esses parâmetros, né, do sentimento, que eu acho que realmente é o ponto que é o escape desse julgamento, é você sentir, né, você sentir
acho que é a base para a gente ter um equilíbrio, né, e manter a presença nesse momento, né, de julgar sem julgar assim automaticamente. É interessante que você falou. Bom, Pode falar, Bruno. tá bom. É interessante que você falou da questão de parâmetros, porque hoje mesmo até eu estava passando por uma situação dentro dessa questão de julgamentos, mas dentro do que digamos, um padrão educacional, né? Tipo, hoje cedo, tendo aula EAD e tal, os professores avaliando os trabalhos, eles estavam julgando. Até naquela situação eu parei para analisar que alguns dos comentários que os professores fazem me incomodava. Mas aí é que tá, quando um julgamento te incomoda, significa que tem algo que você precisa trabalhar em cima, entende? Então, que nem você falou, o sentimento. Mesmo que você esteja do lado de quem está julgando, você sendo quem está julgando, ou você sendo quem está sendo julgado, é o sentimento que vai te alertar para algo, que vai te fazer perceber que tem alguma coisa ali para corrigir ou algo do tipo. O corpo é sábio, pessoal. Lembra? Nós vamos falar sobre como sentir através do corpo. Isso tudo. A Monize vai falar agora. Não, então, eu tenho uma coisa que eu acho que sempre eu gosto de dar um exemplo que me facilita, porque eu entendo muito por exemplo, gente. Então, eu gosto muito de usar. Sobre essa questão de julgamento, de rótulos e tudo, eu sempre penso assim, em sentir como, né, eu já tinha falado, e o Cris complementou, em sentir muito. E eu gosto de dar um exemplo assim, muitas vezes eu percebo que nós sentimos o cheiro da fumaça e já criamos toda uma história do fogo, de quem queimou, do que está acontecendo. E eu sempre foco, não, peraí, deixa eu focar no que eu estou sentindo. Tudo bem, eu estou sentindo um cheiro de fumaça. A partir do momento do que está acontecendo, quem queimou, eu não sei. Então, paro por aí. Porque aí sim vai ser um julgamento. Quanto à questão de ser julgado, do incômodo de ser julgado, também eu sempre gosto de fazer essas reflexões. E até a Miriam falou sobre nossa dificuldade de ser julgado, né? Eu gosto de pensar o seguinte: quando tem um incômodo no interesse, que eu me pergunto muito, o que está me incomodando? Então, eu vejo um pouquinho diferente assim sobre a questão de aprender a ser, de ouvir críticas. Eu me pergunto mais por que eu estou incomodada com isso, sabe? Porque muitas vezes você está incomodada, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito das pessoas se meterem na minha vida. Então, assim, estou dando um exemplo meu, não sei se todo mundo é assim. Então, muitas vezes eu percebo, se alguém fala alguma coisa para mim, eu me pergunto, mas por que eu estou incomodada? É porque eu não dei liberdade. Muitas vezes não é porque o que a pessoa está falando é verdade ou não. Às vezes o seu incômodo é simplesmente por um posicionamento, que nem esse é o exemplo que eu dei, porque eu não gosto, olha, porque eu não dei abertura, estou me sentindo invadida. Às vezes, sim, é porque a pessoa está falando alguma coisa que realmente tem razão, né? Então, também acho que, novamente, vá para o sentir. Peraí, por que eu estou sentindo incômodo? Por que está me machucando esse julgamento? É batata. Isso é assim, leve ou é pesado, né, Monize? Isso Exato. é uma coisa leve ou é pesada para nós? O corpo diz pra gente, e realmente, como você comentou, Pava, a gente precisa estar mais em contato com o corpo mostra muito, é incrível. Vem até imagens, quanto mais você começa a observar, que nem hoje mesmo eu estava fazendo um alongamento, e aí eu fui deixando, assim, porque exatamente aí uma meditação, você fica num silêncio, né, e se permite, né, o corpo conversar com você, e é incrível, vem imagens e vai te dizendo. É lógico que o nosso costume de já querer rotular o que vem, as sensações, aí você já tenta, não, é isso. Não, é como eu falei, não tenta criar a história do porquê da fumaça. Se permita sentir o que o corpo está dizendo, que as respostas vêm assim, e é fantástico, assim. Então, o sentir, né, o sentir é a melhor coisa, assim. Tanto como o Cris também colocou, do quando você falar, porque às vezes você sente que, peraí, eu estou sentindo que eu devo falar isso. Então, aí você respeita. Então, assim, o sentir é sempre a resposta, gente. Verdade. Pessoal, nós vamos falar mais sobre como o corpo nos orienta, como o corpo nos diz todas as coisas.
Porque ele parece ter, né? Toda a informação ele tem. E muitas vezes a gente lá na mente tenta racionalizar algo, e daí, como nos disse a Moniz e o Cris, a gente vai cair em julgamentos, seja dentro daquela nossa percepção de certo e errado. Mas aí tem outra questão, né? O que é certo e o que é errado no universo, né? Nada é certo e nada é errado. Tudo é certo. Dependendo do ponto de vista, tudo é errado no universo. Então, na verdade, não existe certo e errado no universo. Então, a nossa mente ela costuma trabalhar com certo e errado. Então, quando a gente pensa que algo está errado, nós vamos, muito provavelmente, estar num julgamento. Né? Porque o que é errado para mim é certo para o outro, o que é certo para o outro é errado para mim, o que é certo nessa galáxia é errado na outra. Né? Então, o sentir é a total chave para todas as situações. E nós também podemos fazer outras perguntas, como por exemplo, né, quanto a alguma sensação, algum sentimento, tanto em nós ou quanto que a gente vê em outros, a gente pode fazer 3 perguntas, né? Que é, isso é meu? Né? E depois a gente vai ver como que o corpo responde. Mas a gente pode perguntar se isso é meu, né? Isso é de alguma pessoa? Ou isso é do mundo? Daí eu me refiro ao consciente coletivo, né? Porque se isso é meu, né, a gente consegue saber melhor, a gente consegue identificar o porquê. Mas se é de outra pessoa, muitas vezes a gente age igual a outra pessoa. E se a gente perguntar para nós, isso é de outra pessoa, eu tenho certeza que vai nos vir, como a Moniz disse, vem imagens, vem o nome, vem na cabeça. Mas, será que é? Pode ter certeza que é porque o corpo, ele fala. Ah, é de quem que é isso? Eu tenho tal coisa, eu sou igual a quem? É um parente? É um amigo? É alguma coisa que por algum motivo, em algum momento da existência, a gente comprou uma ideia, né? E disse que a realidade é essa, as coisas são assim, né? Vai chegar a origem de onde é que estava isso, né? E a gente, tomando essa consciência, a gente pode dizer diferente. Ó, não, né? Se eu tenho arbítrio, eu vou arbitrar por outra coisa. A partir de hoje sou eu que decido. Não vivemos no mundo do arbítrio, então sou eu que decido. Isso é assim? Não vai mais ser. Ponto final, vai ser diferente. Né? Ou eu devolvo isto para a pessoa que isso não é meu, tome de volta, agradeço, né? Eu sou diferente, eu posso ser diferente. Eu já vi pessoas perderem dores em partes do corpo por entregar pesos que não são delas, que ela carregava. E o corpo, ele fala, às vezes as pessoas não conseguem tanto ouvir que o corpo grita através das dores, né? É interessante que hoje aconteceu uma coisa, desculpa, né, e eu gosto muito de estudar metafísica da saúde, e meu pai estava com labirintite, e aí eu fui e expliquei para ele, eu mesmo já, como eu conheço, lógico, eu já sabia o que era uma das coisas que estava fazendo ele ter labirintite. E aí, na hora que eu falei com ele, ele falou assim, mas eu não estou percebendo. Aí eu falei, não tá? Então deixa eu te falar isso. Ele, é verdade. Mas o que era? Foi o que eu falei com ele, você precisa se ouvir mais. O negócio estava na sua frente, eu expliquei exatamente, só que como quando eu falei o significado de labirintite para você, né, o que faz assim, a emoção, a energia, você estava tão cego que você nem percebeu. Quando eu virei e falei, olha, é isso, isso e isso, aí você, nossa, é verdade. Então, o que nós precisamos é ter cada vez mais consciência corporal, né, consciência espiritual, enfim, consciência, né? E aí que a meditação, né? Eu digo que a meditação, porque qualquer atividade física que você faz consciente, e você vai acabar atingindo um estado de meditação fazendo essa atividade, ela vai te dar esse conhecimento, né? Então, por isso que é muito importante você cada vez mais ter essa atividade com você e entender como o seu corpo está falando e, como você falou, gritando com você, porque eu, por experiência, assim, que eu gosto muito disso, e eu fico fazendo muitas experiências comigo, eu estava até falando isso com meu pai, falei assim, se você fica muito presente no agora, o seu corpo, ele grita, mas você vai perceber os gritos, assim, mais baixinhos, e a ponto de você conseguir consertá-lo, né? Vamos dizer assim, consertá-lo não, mas modificar a energia que ele está querendo que você modifique, né? Agora, se você fica muito surdo, de repente, não tem, às vezes, nem tem muito jeito de você modificar isso no seu corpo, e você vai ter que viver com aquilo de uma forma mais pesada, né? Então,
é muito importante realmente essa coisa de ouvir o seu corpo e ouvir o que... E uma coisa só para te falar também, que eu achei legal que você falou sobre de escutar o consciente coletivo. Quanto mais consciência corporal você tem, mais você percebe que assim, por mais denso que tá, que aquilo não é seu, porque você se conhece, né? Perfeito, Manize. O nosso corpo, né, Manize, literalmente muito, muito sábio. A gente pensa que nosso corpo é pequeno e que, né, ele não sabe muito das coisas. Porém, cada célula a gente sabe que tem uma consciência. Cada uma das células tem sua consciência, exerce uma função única em conjunto com todas as demais células, né? É a nossa casa, que é a nossa representação. Então, tem muito conhecimento dentro do nosso corpo. E como nós estamos vendo, né? O terceiro pergunta, né? É uma coisa do mundo? É algo do mundo? E se for algo do mundo, pessoal, que uma coisa que a gente está sentindo, alguma coisa que é do mundo, a gente não tem que carregar o mundo. A gente tem que saber que a gente não tem que carregar o mundo, né? Que não tá errado o mundo pensar assim ou fazer assado. Não tá errado. Mas nós não precisamos ser como. Nós podemos também optar por ser diferente, né? Se é do mundo ou se não é do mundo. Então, agora eu vou passar algumas técnicas que eu tinha resolvido trazer para hoje. Vou botar mais luz aqui. Que eu tinha resolvido fazer para hoje, para nos ajudar a identificar situações, questões através da resposta do nosso corpo. São técnicas que, inclusive, quem me passou essas técnicas foi a tia Silvana. São técnicas que ela aprendeu com a barra de Access, certo? Que é um curso que eu irei iniciar a fazer. Pretendo iniciar a fazer porque eu gostei muito, eu gostei muito, daí eu fui estudar, fui pesquisar e ressonou muito com tudo aquilo que eu gosto, sabe? Então eu vou me aprofundar mais e, claro, esses conhecimentos eu vou trazer todos aqui para vocês conforme eu for aprendendo. Mas tem algumas técnicas que a minha tia Silvana sempre me fez para que a gente aprenda a seguir o nosso corpo, ter as respostas através do nosso corpo, né? Por exemplo, digamos que a gente quer algum objetivo, né? Digamos assim, vou dar um exemplo. Digamos que você quer um carro, só para dar um exemplo, de alguma coisa que você quer realizar, fazer, ter, enfim, né? Nós temos... porque tudo no universo é possível, né? Tudo no universo é possível. Mas aí tem aquelas questões em nós, né? Será que a gente realmente quer ou é a nossa mente querendo? Será que nós estamos prontos? Como que nós vamos se sentir a hora que tiver? Daí a pessoa começa a pensar assim, puxa, eu com aquele carro vou chegar nos lugares, as pessoas vão ter inveja. Puxa, eu vou chegar nos lugares com aquele carro e não sei como é que eu vou me sentir, né? Ah, será que eu vou conseguir dirigir alguma coisa tão grande daquele jeito? Né? O nosso corpo, às vezes, ele pensa diferente de nós, né? Às vezes nós temos inúmeros bloqueios que, sei lá, alguém da família, por isso que eu tô falando dos pensamentos, que alguém da família, de repente, quando era criança, tu ouviu dizer alguma coisa que aquilo lá não era possível, que não podia, ou que quem tinha aquilo lá era pessoas, né? Enfim, pode ser muito grande o leque de probleminhas que a pessoa possa ter para atingir aquilo. Então nós temos que conversar com o nosso corpo, nós temos que conversar com ele e fazer perguntas pro nosso corpo, né? E se eu tivesse aquilo, como seria? Daí a gente sente como é tendo aquilo. Tem aquilo. Estou sentindo como é que é. Como que o corpo reage? É bom, é pesado, é leve? Nós nos sentimos leve, nós nos sentimos pesado? O que isso inclui, né? Porque se eu tiver aquilo, tais outras coisas vão ter, né? Tais outras circunstâncias eu vou entrar, como que é estar nessas outras circunstâncias? E vai fazendo essas perguntas pro corpo e o corpo vai respondendo. Seja estando leve, seja se sentindo mais pesado, se sentindo desconfortável, seja até mesmo em respostas através das sincronicidades no dia a dia, né? Alguém que fala alguma coisa, alguém que envia uma mensagem, que faz você sentir, que faz ter insight sobre aquilo. Então a gente tem que sempre fazer perguntas. E mais, né? Uma que eu sempre uso, por exemplo, vou escolher uma roupa, né? A tia Silvana sempre me ensinou a fazer isso e eu peguei a mania, quando eu tenho dúvida, eu peguei a mania de, por exemplo, pego uma roupa, né? E pergunto pro corpo, que roupa tu quer vestir? Porque ela diz que quem veste a roupa é o nosso corpo, não é nós, né? Ele que tem que saber o que ele quer vestir. Daí eu tô lá no lugar de comprar roupa ou no roupeiro e pego a roupa e pergunto assim, corpo, quer esta roupa ou não? Daí, olha só, daí fica assim, se sentindo. Daí se o corpo ele pende pra frente, assim, ó, é porque ele quer. Se ele pende pra trás, é porque ele não quer. E eu tenho usado isso, tem dado super certo, né? Porque eu às vezes comprava coisas que depois não usava. Aí, quando é que eu vou usar isso daqui? Não consegui usar.
E com isso resolveu. Agora todas as coisas que eu não compro muito, vocês podem ver que eu tenho as mesmas roupas há 5 anos aqui no canal, mas todas eu gosto. E o meu corpo gosta, se sente à vontade, sabe? Ele fica melhor. Eu vou usar, daí, por exemplo, assim, o cardápio de alguma coisa, né? Porque o corpo é que come, não somos nós, né? Daí às vezes a gente quer comer tal coisa, e o corpo não gosta, ele não quer tal comida, ele se sente bem com outros ele fica mais mal, ele é mais pesado para ele. Daí a gente tem que ver, se pega assim o cardápio, ou na sua casa, abre a geladeira, o que é leve para mim comer. E a tia Silvana diz que o certo é abrir a primeira coisa que olha, comer. Porque o nosso subconsciente já sabe o que tá lá. E vai ser a primeira coisa que ele vai olhar. Seja no cardápio de um restaurante ou não. Daí, até já fiz o teste. E fui lá e olhei pra primeira coisa e a tia Silvana, é esse aí que tu vai pegar. E eu, mas não, tia Silvana, eu quero do lado. Não, é esse aí que tu vai, faz o teste, é esse aí que tu vai pegar. Nunca tinha comido uma comida tão boa. Nunca tinha comido. Não conhecia a comida, era Essa diferente. técnica eu já aprendi. Realmente funciona. Foi eu? Então, a gente tem que, com o tempo, a gente vai aprendendo a obter respostas do nosso corpo, que ele sabe das coisas, Tem outra técnica também que, por exemplo, quando a gente quer algo, por exemplo, vou voltar ao exemplo, sei lá, se eu uso o exemplo do carro, porque pode ter tantos exemplos, né? O exemplo de sei lá, arrumar um relacionamento, né? Claro que a gente vai perguntar pro corpo, você quer um relacionamento? A gente vai ver se a gente pende pra frente, se a gente pende pra trás, se aquilo é leve, se aquilo é pesado pra nós. Daí a gente vai fazendo perguntas, né? E se eu tivesse bem exatamente assim como eu quero, né? Como que é assim? Daí se coloca na situação e vê como é que o corpo sente, vê quais outras questões vão se abrindo, quais outras questões vão aparecendo, porque envolve um monte de coisa, envolve como as pessoas vão nos ver, né? Envolve como a nossa família vai ver, envolve como um zilhão de coisas que são energias que a gente vai ter que lidar com isso quando tivermos, né? E daí a gente pode fazer outras coisas também, como por exemplo, né? No caso, a gente pode, então, tem algumas técnicas que é, por exemplo, aglomerar energia, né? Que a gente coloca tudo isso que a gente quer, imagina tudo isso resolvido já como a gente quer e coloca isso como uma representação energética na nossa frente, assim. Coloca na nossa frente aquilo representado. A gente sente aquela energia de tudo que a gente quer realizado, acontecido, ok, tudo certinho, bem como a gente queria. Ou quer, ou está no caso, né? Pega essa energia desse sentimento, pega a energia dessa sensação, coloca na nossa frente. Daí puxa a energia do universo inteiro para dar energia para esta energia. Puxa a energia de todos os cantos do universo para que essa energia cresça. Para que essa energia cresça. E daí então a gente faz assim, explode essa energia, joga ela para todos os cantos do universo, para todos os cantos do planeta. E essa energia vai entrar em contato com todas as pessoas que possam auxiliar com que isso se concretize. Essa energia vai chegar a todos os cantos, todas as pessoas que podem auxiliar, em todas as situações que podem auxiliar, e isso vai auxiliar nas sincronicidades para aquilo. Daí a gente passa a perceber em todas as coisas que a gente faz, em todas as questões, pessoas, situações e decisões, qual dessas escolhas, qual dessas pessoas, qual dessas situações tem mais daquela energia, né? Sinal que aquela energia chegou lá e veio para ti através daquilo. Né? Ou seja, se a gente está num objetivo grande, né, alguma coisa assim, a gente passa a sentir da onde que aquela energia vem mais, né? Tal coisa, temos duas escolhas. Qual que tem mais a ver com aquela energia que eu emanei, né, que eu tenho? Também são outras técnicas. Tem mais algumas que a gente vai vendo ao longo do tempo, porque também tem mais a aprender. Vou testar essa. Estava falando e eu lembrei de uma ciência, de um estudo, que é a kinesiologia, que eu achei incrível. Tive contato com ela recentemente por causa dos estudos para a câmara, né, de ressonância quântica, mas eu achei muito incrível, porque é uma técnica, assim, é um catálogo. Depois eu fui descobrir que ela é base também da
da constelação familiar. Então, cara, muito louco, porque são informações que estão embutidas no seu corpo mesmo. Então, você acessa ela no sentimento, no toque. Você toca tal, e tem um catálogo, como um guia, que você vai acessando. Uau. Cara, muito interessante. Kinesiologia. Depois a gente pode falar muito sobre isso, porque é muito legal mesmo. Bem legal. Vamos sim falar sobre isso. Cris, adorei o assunto, parece muito interessante, parece que tem tudo a ver com o que nós falamos. Sim, Vai ser tudo a ver. bastante interessante. Né? É porque quando a gente imagina assim, imaginem nós aqui no nosso corpo, né? Nós estamos aqui no nosso corpo. Mas aí agora nos imagine a 10 quilômetros daqui. Né? Daí nos imaginemos a 50 quilômetros daqui. Imagina a 100 quilômetros daqui. A gente vai estar em qualquer um desses lugares, a 10 quilômetros daqui, a 100 quilômetros daqui, a 1 milhão de quilômetros daqui, nós vamos continuar lá, né? Nós vamos estar lá imaginando. Vamos continuar sendo nós. Mas nosso corpo está aqui. Então, nós temos perspectivas diferentes do nosso corpo, né? Nosso corpo traz uma memória ancestral, nosso corpo traz certas coisas que a gente precisa também honrar a sabedoria dele, né? Porque como nós dividimos, digamos assim, este corpo, essa vida, né? Nós temos que também aprender a conviver com o que a nossa parte, digamos assim, né, da matéria necessita, né? E quer. Isso. Porque é uma reflexão. Nossa. Cara, foi interessante você falar isso, porque na kinesiologia você tem limites de acesso, porque às vezes você encontra pontos que ainda você não está preparado para acessar. Isso eu achei muito interessante, porque às vezes pode ser uma memória ancestral muito antiga, de uma encarnação sua, ou de uma encarnação de algum familiar. Então, e ainda você não tem condições de acessar aquela informação, porque às vezes ao acessar pode prejudicar mais do que favorecer. Então, eu achei muito interessante, muito legal mesmo. É uma ciência muito grande, muito legal. Legal. Eu até tive relatos de algumas pessoas lá do grupo do Access que conseguiram coisas incríveis apenas, digamos assim, entre parênteses, né, negociando com o corpo, né, porque a pessoa queria emagrecer, queria alguma coisa assim, né, tentou muitos tipos de coisa, mas às vezes ela estava carregando por outra pessoa aquilo lá, sabe, vinha da família, sabe, toda aquela questão, e não foi que magicamente desapareceu a barriga, porque ela conseguiu emagrecer 10 quilos com a técnica conversando com o corpo, depois não fiquei sabendo mais. Mas é porque ela perdeu a vontade que ela tinha compulsória por comer. Acabou perdendo porque quando ela tinha essa coisa de comer, ela começou a perguntar se isso era dela, se isso era de alguém, ou se isso era do mundo, né? E descobriu, no caso dela, que era de alguém, né? E devolveu essas ideias, essas crenças para esta outra pessoa, que na ideia dela veio quem é. E ela reduziu muito a vontade de comer, né? É bastante engraçado, porque eu usei um pouco essa técnica sem saber, porque eu no meu processo de emagrecimento, eu percebi coisas que não eram minhas, assim mesmo, sabe? Eu não usei essa técnica com essa intenção, mas eu usei essa percepção, sabe? De perguntar para mim, não necessariamente para o meu corpo, mas eu perguntei a mim o que era meu e o que não era meu, né? E aí, sim, dá aquele filtro. Mas, e é um exercício, né? De você sentir. Acho que você perguntar ao seu corpo, perguntar a você mesmo, é um exercício de sentir. E é o que a gente precisa daqui para frente, né? Sentir, porque, como o Nassim fala, né? O nosso coração está aqui, não está aqui em cima. Então, vamos exercer isso, né? O sentir. Pergunte-se, questione-se, né? Pergunte ao seu corpo, pergunte a você, sinta, né? Já o que a Monize falou. Né? Comprovado que o nosso coração é um cérebro funcional com muitos neurônios, inclusive recebe todos os estímulos antes do nosso cérebro. Foi comprovado. Sim. E, pessoal, antes de agora respondermos as perguntas, lermos o que os membros estão interagindo conosco, que já estou agradecendo muito. Eu estou lendo aqui de canto, estou lendo tudo que vocês estão falando.
E antes de tudo isso, eu quero falar mais uma coisa antes que eu esqueça ou já esqueci? Acho que já esqueci. Eu ia falar mais uma coisinha. Tinha a ver, Cris, com aquilo lá que tu tava falando sobre a última coisa que tu tava falando, Cris? Kinesiologia? Não, Ou sobre isso aí eu não sei. perguntar? O que eu falei foi justamente isso, né? Manter a presença, sentir, né? O ato de sentir, exercer essa função, exercer o nosso amor, que amor é sentir, né? Então, acho que o grande filtro nosso é o amor. Então, e ele está bem no coração. Então, quando a gente tenta sentir, a gente nos questiona, a gente está indo para dentro, né? A gente está fazendo o caminho correto, né? Que o caminho, a saída não é para fora, é para dentro, né? Pra dentro. Então, Pois é, inclusive, só uma coisa, inclusive, exatamente, é o sentir, é se perguntar para si. Eu vejo que às vezes as pessoas têm muito essa coisa de perguntar, mas perguntar para o outro. Então, assim, Pava, o que você acha? Não, pergunta primeiro para você, que muitas vezes a resposta já será dada, né? É, isso. Realmente, muitas vezes quando as pessoas lá no Pava respondem alguma coisa, eu pergunto, eu sinto, né, para dar a resposta. Muito bem. Bom, eu esqueci o que eu ia dizer, que era mais um exemplo desses de como o corpo se comunica. Mas assim que eu lembrar, eu falo. Então vamos agora ver o que os membros estavam falando, porque falaram bastante coisas legais. Vamos dizer assim. Se eu falar que o Pava faz ótimos vídeos, eu estou julgando. Ai, isso é bom. Ai, Joyce. Acredito que, por falar nisso, Joyce, que dele tudo na nossa conferência. Acredito que se não fosse fazer um bom julgamento de vídeo, né? Pava manda perguntas às vezes, acho que sinto a energia das pessoas. Uma pergunta. Acho que às vezes sinto a energia das pessoas, o campo. E quando é algo ruim, eu tenho dificuldades de olhar para a pessoa. Como se algo me cegasse, não sei explicar. Marlon, acredito que essa sensação que a gente está falando, que a gente começou falando, talvez, né? Porque a gente tem uma sensação, daí, às vezes, quando ela é negativa, a gente pensa que está julgando, né? E que não deveria pensar assim de alguém ou sentir isso. E às vezes é a energia não só que a pessoa própria emana, né? Ou a energia que alguém nos colocou do modo como nós olhamos sobre alguém, ou é a energia que o mundo tem sobre aquele estereótipo, né? Sobre digamos assim, um preconceito óptico que o mundo nos coloca em muitas coisas, né? Então, as 3 perguntinhas aquelas lá. Mas e daí? E se você sentiu essa coisa pesada da pessoa? Apenas sinta. Porque se você for dizer assim, ó, isso é ruim ou isso não é bom, daí é o julgamento, né? Porque se a gente apenas sentir e assim, está certo, tudo está certo no universo, é a 10ª lei. Não existe certo, não existe errado. Daí a gente está livre do julgamento, a gente tem a sensação, a percepção, nós vamos ter atitudes a partir daquilo, mas ao mesmo tempo vamos sair do campo que a gente podia cometer equívocos, né? E apenas sentimos. Ok, eu não sei se esse sentimento é meu, é daquela pessoa, é do mundo, eu estou sentindo, né? Só que daí eu não julgo, isso não é um sentimento certo, também não é errado, é o que é, apenas é, né? E falando daí... em tudo está certo, só para aproveitar, já que você falou, você tinha falado de fazer uma plaquinha, fiz eu uma. Não acredito. Olha lá o tamanho, tudo está certo, que linda placa. Que legal, gente, que bonita. Viu? Gente, este quadro tem que estar na casa de todo mundo. Tudo está certo, é a 10ª lei do universo. Daí, Marlan, acho que a gente... Se a gente ficar só no sentir, sem julgar essa energia, né, Bruno? A gente vai ter outras compreensões e outras percepções, né? E vai até poder, talvez, ser de mais utilidade para esta pessoa aí. Eu já percebi, toda vez que eu percebo que eu começo a julgar alguma coisa, às vezes uma notícia mesmo, eu já substituí, assim, na hora que começa a vir esse tipo de pensamento, eu já penso, tudo está certo. Esse é o único julgamento que você precisa, que tudo está certo. Esse é o único julgamento. Olha, Bruno, vamos colocar uma outra placa, vamos estipular um outro quadro. O único julgamento é tudo está certo. Complemento da placa. Só julgue que tudo está certo.
E quanto ao que a pessoa falou, né, que assim, às vezes tem dificuldade de olhar para outra pessoa, se pergunte por que essa dificuldade. Às vezes vai vir uma resposta, algo que você sente, ou mesmo às vezes você não está preparado naquele momento. Então, porque acontece, às vezes você não consegue lidar, ou aquele mal-estar que você está tendo está querendo te dizer algo, né? Até sobre você mesmo. Então, de novo, sinta, pergunte, né? Que terás a resposta. Pedro Samuel, concordo contigo. Elizabeth Nabeto assim, ela disse: eu acho que as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção, mesmo que seja uma crítica construtiva, né? É verdade. Assim, geralmente, aquilo que a gente não gosta de ser chamado a atenção é algo que a gente tem a trabalhar, né? Não que esteja certo ou que esteja errado, porque tudo está certo, mas é uma questão que a gente tem a trabalhar. Porque o que é evolução no universo, né? Evolução é aproximar-se do amor. Então, se às vezes a gente vê algo que ainda dá para se aproximar mais ainda do amor, a gente pode dar a dica, né? Mas, dependendo do que for, a pessoa realmente não vai entender, como foi o caso da Monize e a labirintite, né? Vamos ver aqui. Vitor Clarks. É errado levar as coisas na ironia e sarcasmo, principalmente julgamentos? Não é errado. Está certíssimo. Eu percebo que sou muito sarcástico. Ótimo, né? Quando a maioria das coisas, acho que com isso eu dou menos importância para quase tudo. Que ótimo, tem que dar menos importância para as coisas mesmo. A única coisa que importa é tu estar feliz e tu passar a felicidade pro mundo, deixar as pessoas felizes, deixar tranquila. Às vezes, tu faz as pessoas rirem, né? Se elas conseguem te entender e ver que isso é bom pra ti, é bom pra sociedade, deixa as pessoas mais alegres, faz elas perceberem algo novo, tu também se sente bem com isso, tudo está certo, né? Tem muitos seres que são de outras formas, que são mais sérios, que são mais isso, mas cada um é cada um. E a gente tem que insistir que a energia que o mundo precisa é a nossa energia. Daí você pode se perguntar assim, ó, por que eu sou sarcástico, né? É meu? É de alguém? É da sociedade? Mas se aquilo for leve pra ti, tá tudo bem, tá tudo certo. Se for leve pra ti, é teu. E daí tá ótimo, porque tu é a pessoa única no universo. E daí tá tudo certo. O Aislan diz assim: o avarento se julga apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que quem... As letrinhas estão muito longe. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. É aquela coisa do espelho, né? Do espelho inverso. Lembrei o que eu ia falar pra vocês, pessoal. Não vou esquecer. Quando nós somos os réus, queremos sempre uma pena mais branda. A Aislan falou tudo, né? E a gente sempre olha o mundo com uns óculos que nós mesmos temos, né? O orgulhoso julga que em si só há dignidade. E por aí vai. Como foi o assunto daquela meditação mundial, né? Que a gente teve há 2 semanas atrás. Lembrei, pessoal, de outra técnica que funciona, que a gente fala que, né, que o nosso corpo puxa a vida. Nosso corpo é tão sábio e a gente fica pensando assim, puxa, na questão de emagrecer, eu vou dar esse exemplo porque aconteceu comigo. E eu vou trazer aqui um dia no canal, este vídeo, é o vídeo sobre a terapia do espelho. Terapia do espelho. A gente falou sobre o espelho essa semana, né? E falamos agora sobre o espelho, né? Tem muito a ver isso conosco. Mas eu descobri que o nosso corpo ele tem muito mais capacidade de se transformar do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu tenho 100 quilos, 150 quilos, e vai demorar, sei lá, 1 ano de exercício e academia para eu ter 90 quilos, né? Vou ter que deixar de comer tudo, vou ter que... né? É um pensamento, né? É uma crença. Mas eu descobri que o nosso corpo é mais fantástico do que a gente imagina, e para ele perder muitos quilos, por exemplo, rapidamente não é nada. Como é que meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido, não interessa. Ele faz isso. É uma técnica chamada técnica do espelho, que a tia Silvana veio me apresentar essa técnica um tempo atrás, porque ela estava sendo usada para pessoas recuperarem os movimentos. Né? A pessoa que ela estava
um auxílio à fisioterapia, que, por exemplo, a pessoa ela não consegue mover o braço direito, mas consegue mover o esquerdo, e daí coloca um espelho no meio e olha daqui. Daí quando tu levanta uma mão, parece que tá levantando a outra, sabe? Tu faz o mesmo movimento e a outra mão parece que tá levantando. E esse estudo mostrou que a pessoa recupera os movimentos da outra mão muito mais rápido. Porque nosso cérebro, nossa mente está vendo que aquilo lá está acontecendo e vai reproduzir isso no mundo da materialidade, né? Vai holograficamente do lado de fora. E quando ela me falou isso, eu disse assim, tia Silvana, existe outra coisa que também funciona, que tem esse mesmo princípio, né? Viu como fantástico é o nosso organismo, né? O nosso corpo, né? Imagina se criarem um espelho que modifica um pouquinho a nossa aparência para ficar mais bonito, né? Daqui a pouco a gente começa a ficar mesmo, porque a gente tá vendo. Vou desenvolver isso daí, Cris. Ó, mais uma missão para nós desenvolvermos. O espelho embelezador. Bom, enfim. E muda todo o corpo, hein, Cris? Daí a gente olha no frente do espelho, tá um galã. Eu acho que isso funciona. Eu tenho certeza que isso funciona. Não, aí vira Narciso, né? Não, assim, eu acho que essa técnica do espelho é interessante se você trabalhar também internamente, porque se a pessoa ela não mudar o que de repente faz com que ela coma tanto, engorde, aí se ela se olhar magrinha, ela depois vai virar assim, enfim, vai engordar muito mais, entende? Pode ser, né, Vanessa? Então tem que trabalhar assim sempre junto, porque tem que entrar para estudo, tem que entrar. Que nem daquele filme do cara que só via as pessoas pelo como elas eram internamente, né? É verdade. Mas olha só que principalmente. Pode falar. Eu sei dizer que vocês se lembram usando essa técnica do espelho, vocês se lembram sobre aquele óculos de realidade virtual que tem aqui? Tinha um óculos de realidade virtual. Sim. E eu usei por algum tempo, eu usei aquele óculos. Hoje já faz muito tempo que eu não uso, de vez em quando eu uso, né? Mas quando eu usei esse óculos, pela primeira vez, segunda vez, a gente entra para outro mundo, né? Entra para outro mundo, inclusive temos outro corpo. Né? E no caso, era um corpo muito bonito, o corpo da pessoa que a gente encarnava do lado de lá. E eu vou dizer para vocês, eu nunca emagreci tanto quanto naquela semana. Nunca. Eu fiquei praticamente com o corpo daquele personagem. Coisa que nunca tinha acontecido. Certo? Depois que eu parei de fazer aquilo, voltou tudo ao normal, né? Mas eu percebi o quanto a nossa mente é capaz de produzir a reação no nosso organismo. O quanto o nosso organismo... A forma como nós nos vemos, né, influencia muito em como nós somos, né? Que eu coloquei como crença para mim, e minha família também colocou como crença para eles, que o pessoal pergunta, como que você come tanto e continua magro, coisa do tipo e tal. Eu falo, é genética, eu já condicionei. Tipo, todo mundo na família é genética, todo mundo acredita e funciona. Maravilha, perfeito. É genético. Pessoal, então eu estou desenvolvendo, vou desenvolver com o Cris mais essas tecnologias. Quem sabe dão grandes resultados para o futuro. E com isso encerramos a nossa conferência de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Esses assuntos vão sendo desenvolvidos, vão sendo melhorados, caprichados e vão retornar para a nossa conferência. Eu agradeço muito a colocação de todos vocês, contribuíram muito para a nossa conferência de hoje, que foi maravilhosa. Eu quero agradecer a presença de todos os membros de coração. Quero agradecer a todos que estão aqui em vídeo. Quem quiser dar uma palavrinha final, temos tempo ainda, 2 minutinhos. Olha, eu só queria comentar que tudo isso me fez pensar que um dos maiores julgamentos que a gente tem é quando a gente pensa no eu sou, né? Porque na realidade, se você for ver a fundo, não é eu sou, é eu estou. Eu estou. Se você falar eu sou, você está julgando. Na verdade, você só está nesse momento. Eu estou e nós somos, né? Nós estamos, seguindo a teu raciocínio, né? Realmente, seguindo o teu seu raciocínio, desculpe, né? Seguindo o teu sentimento. Muito bem. Melhor. Realmente, pessoal, eu agradeço muito a tua participação, Bruno. Desejo uma maravilhosa noite. Eu que agradeço, é sempre maravilhoso poder estar aqui com todos vocês. Cris, agradecemos muito a tua presença. Eu que agradeço, é uma dádiva poder participar da conferência com todos vocês, uma ótima semana, muita paz, muita luz, vocês reflitam essa luz por onde passarem. Muito obrigado de coração a todos.
Cris, refletir, né? Tem alguma coisa a ver com o espelho que a gente falou hoje. Vamos refletir. Literalmente, né? Dentro reflete fora, vamos refletir. Obrigado, Cris. Miriam, muito boa noite. Boa noite a todos. Jesus abençoe e ilumine a todos, familiares, com muita paz, muita luz, muitas bênçãos sobre cada um de vocês e familiares, tá? Beijo A no gente coração que de agradece, cada um nossa querida de Miriam. vocês, tá? Um beijão. Monize Vasconcelos, agradecemos muito todas as suas contribuições à conferência. Eu que agradeço por poder compartilhar, uma coisa que eu gosto tanto de conversar, e nisso a troca é tão engrandecedora, né? E vamos sentir muito essa semana de forma consciente, né? Que é aí que nós podemos cada vez mudar mais e evoluir mais, e enfim, e mudando a nós mesmos, mudamos também o mundo, pelo menos o mundo à nossa volta. Um beijo e uma boa semana a todos. Muito obrigado, querida Monize. Um grande beijo. Durmam com os anjos, pessoal, certo? Um abração para todos vocês e até mais. Até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, Boa gente. noite.